Fala galera! Bom, eu tava aqui pensando numa parada que bateu forte hoje e achei que talvez fizesse sentido dividir aqui com vocês. Sabe quando um pensamento intrusivo entra na sua cabeça e você não para de pensar nisso? Então, tava aqui refletindo sobre o Zoro. Você já reparou como o Zoro nunca grita quando tá com dor, tá ligado? Tipo, não, sério, pensa nisso por um segundo. O cara corta o próprio pé pra sair de uma armadilha. Carrega o peso de uma ilha inteira nas costas. Recebe golpes que fariam qualquer um desmaiar. E o máximo que sai da boca dele é um grunt baixo, quase imperceptível. Enquanto isso, a gente aqui reclama quando o Wi-Fi demora 3 segundos para conectar. Tava aqui pensando sobre isso ontem, lavando a louça, depois de mais um dia que parecia ter durado 48 horas. Sabe aquele momento? Quando você tá ali com as mãos na água morna e a mente vai longe? Pois é. E aí me bateu essa reflexão meio doida. O que será que passa na cabeça do Zoro quando ele tá lá, segurando 3 espadas, bleeding like hell, mas ainda assim de pé como uma estátua? O cara não é só forte fisicamente não. Existe algo mais ali. Algo que a gente meio que ignora porque tá ocupado demais admirando os golpes épicos e as lutas cinematográficas. O Zoro é um estoico nato e nem sabe disso. Ele pratica uma filosofia milenar sem nunca ter lido um livro de Marco Aurélio na vida. Olha, vou te contar uma coisa que eu aprendi na marra. A vida não para de te testar. Não importa se você tem 20, 30, 50 anos. Sempre vai ter aquele momento em que você vai ter que escolher entre gritar, correr ou ficar firme. E sabe qual é a diferença entre quem desmorona e quem permanece de pé? A capacidade de transformar a dor em disciplina. O Zoro não nasceu inabalável. Ninguém nasce assim. Lembra da história dele? O moleque que perdeu a melhor amiga em um acidente idiota, que passou anos treinando com uma promessa que só ele mesmo podia cumprir. Ele construiu essa fortaleza mental tijolo por tijolo, treino por treino, cicatriz por cicatriz. E a cada golpe que levava, em vez de amolecer, ele endurecia mais um pouco. Tem uma cena que me marca até hoje. Quando ele aceita a dor do Luffy lá no Thriller Bark, o cara literalmente pega todo o sofrimento de outra pessoa e fala: "Nothing happened", nada aconteceu. Imagina o nível de controle mental que isso exige. Não é só sobre aguentar a dor física, é sobre escolher conscientemente não deixar que ela te defina. E aí que tá o ponto. A gente vive numa época em que qualquer incomodozinho vira drama nacional, onde todo mundo quer resolver tudo gritando, reclamando, jogando a responsabilidade pro lado. Mas o Zoro nos ensina uma lição que os antigos filósofos gregos já sabiam. Você não controla o que acontece com você, mas controla como você reage ao que acontece com você. Lembro de uma época da minha vida que eu tava completamente perdido, tipo, literalmente perdido. Não só no sentido emocional, mas sem saber que direção tomar. E aí pensei, cara, se o Zoro consegue encontrar o caminho mesmo sendo um desastre completo de orientação, talvez o problema não seja não saber pra onde ir. Talvez seja não aceitar que o caminho inclui se perder algumas vezes. O estoicismo do Zoro não é frieza, é clareza. Ele não ignora a dor, ele a reconhece, a aceita e escolhe o que fazer com ela. Enquanto a gente fica remoendo, dramatizando, criando tempestade em copo d'água, ele simplesmente segue. Não porque é fácil, mas porque é necessário. Sabe aquele momento que você tá no ônibus olhando pela janela e bate aquela sensação de que todo mundo ao seu redor tá correndo atrás de coisas que não importam? Pois é, o Zoro nunca teve esse problema. Ele sempre soube o que era realmente importante: honrar suas promessas, proteger quem importa e se tornar mais forte, não para mostrar para os outros, mas para si mesmo. A verdade é que o Zoro entendeu uma coisa que a gente demora décadas para aprender. Sofrimento é inevitável, mas sofrer é opcional. Dor vai ter, problema vai ter, decepção vai ter. Mas como você lida com isso? Aí que está a diferença entre quem vive e quem apenas sobrevive. Ele não é insensível, ele sente sim, mas escolheu não deixar que os sentimentos comandem suas ações. Escolheu ser o capitão da própria tempestade, mesmo quando ela estiver destruindo tudo ao redor. E isso, meu amigo, é estoicismo na veia. É a arte de permanecer inabalável, não porque nada te afeta,
mas porque você decidiu que nada vai te quebrar. Você já acordou às 5 da manhã para treinar? Não tô falando de ir na academia depois de postar no Instagram que hoje é o dia da mudança. Eu tô falando de acordar quando tudo tá escuro, quando seu corpo tá pedindo mais 5 minutos, quando cada fibra do seu ser tá gritando, volta pra cama, maluco. O Zoro faz isso todos os dias. Não porque tem um personal trainer cobrando, não porque tem gente olhando. Ele faz porque entendeu uma verdade que a gente demora décadas para aprender. Disciplina não é sobre o que você faz quando tá motivado. É sobre o que você faz quando não tá. Eu tava conversando com um amigo outro dia e ele me perguntou: cara, como é que eu faço para ter disciplina que nem o Zoro? E eu falei: mano, esquece o Zoro por um segundo. Você escova os dentes todos os dias? Ele ficou meio confuso, né? Claro é. Então você já tem disciplina. O problema é que você só usa ela para as coisas pequenas. Olha só, escovar os dentes é um saco, literalmente. Você não sente vontade de escovar os dentes quando acorda. Você não pensa: nossa, mal posso esperar para escovar os dentes hoje. Mas você faz, porque entendeu que é necessário, porque virou automático, porque a longo prazo faz diferença. O Zoro aplicou essa mesma lógica para a vida inteira. Treino não é diversão para ele, é necessidade. É como escovar os dentes. Ele não fica esperando inspiração, não fica procurando dentro motivacional, não fica esperando o momento perfeito. Ele simplesmente faz. E olha, vou te contar uma coisa que ninguém fala sobre disciplina. Ela é solitária pra caramba. Enquanto todo mundo tá dormindo, você tá acordado. Enquanto todo mundo tá se divertindo, você tá trabalhando. Enquanto todo mundo tá reclamando, você tá fazendo. É uma vida meio monge, meio guerreiro, e o Zoro abraçou isso completamente. Tem uma parte da história dele que sempre me impressiona, quando ele tá treinando com o Mihawk. O cara literalmente passou 2 anos aprendendo com um homem que ele quer derrotar. Imagina o nível de ego que você tem que engolir pra conhecer que seu inimigo sabe mais que você e ainda assim pedir pra ele te ensinar. Isso é estoicismo puro. É colocar o objetivo acima do orgulho. É entender que crescimento só acontece quando você sai da zona de conforto. E zona de conforto não é só sobre estar confortável fisicamente, é sobre estar confortável com suas limitações, com suas desculpas, com a sua mediocridade. O Zoro nunca se contentou com a mediocridade. Desde pequeno, ele sabia que queria ser o melhor espadachim do mundo. Não o segundo melhor, não um dos melhores, o melhor. E para isso, ele estava disposto a pagar qualquer preço, até mesmo treinar com quem ele considerava inimigo. Sabe qual é a diferença entre sonhar e ter um objetivo? Sonho é passivo. Você deita na cama e imagina como seria legal se acontecesse. Objetivo é ativo. Você acorda todo dia e faz algo para chegar lá. O Zoro transformou o sonho em objetivo no dia em que prometeu para Kumo que seria o melhor espadachim do mundo. A partir dali, não era mais questão de querer, era questão de fazer. Todo dia, sem exceção. Chovendo ou fazendo sol, com vontade ou sem vontade, feliz ou triste, descansado ou exausto. Porque disciplina não é um sentimento, é uma escolha. E aqui vem uma verdade que dói. A maioria das pessoas não tem disciplina porque não quer pagar o preço. Elas querem os resultados, mas não querem a rotina. Querem a transformação, mas não querem o desconforto. Querem ser especiais, mas não querem fazer nada de especial. O Zoro entendeu que para ser extraordinário, você tem que fazer coisas extraordinárias. E coisas extraordinárias não são feitas uma vez, são feitas todos os dias, até virarem normais para você. Até o impossível virar inevitável. Tem uma frase que sempre me vem na cabeça quando penso no Zoro. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo que você não queira fazer. E cara, isso é libertador, porque tira toda a pressão de ter que sentir vontade. Você não precisa gostar, você só precisa fazer. O que você acha que o Zoro sente quando acorda pra treinar? Que ele tá super empolgado, cheio de energia, louco pra levantar peso? Não, cara, ele provavelmente sente a mesma coisa que você. Preguiça, cansaço, vontade de ficar na cama. A diferença é que ele faz mesmo assim. Isso é maturidade emocional. É entender que seus sentimentos não são seus comandos. São apenas informações. E você decide o que fazer com essas informações. O Zoro decidiu que o que ele sente não vai determinar o que ele faz. Isso o Zoro me incomoda. No bom sentido. Sabe quando você está fazendo algo que você sabe que não vai fazer? Mas te incomoda só a verdade é o seguinte. A maioria de nós
não sabe o que é lealdade de verdade. Outro dia eu tava num domingo à noite daqueles. Você sabe, quando bate aquela melancolia sem motivo aparente, quando você fica ali no sofá pensando nas escolhas da vida. E aí pensei, quantas pessoas eu conheço que fariam pelo Luffy o que o Zoro faz? A resposta foi assustadora. Nenhuma. A lealdade do Zoro não é daquelas que dependem de mood, de conveniência, de retribuição. Não é lealdade do Facebook que você demonstra curtindo umas fotos e dando parabéns no aniversário. É lealdade que sangra, literalmente. É lealdade que custa alguma coisa. Lembra quando ele encara o Bartolomeu Kuma? O cara oferece a própria vida em troca da do Luffy. E não é numa dessas de filme onde o herói fala bonito sabendo que vai dar tudo certo. Não, o Zoro realmente achou que ia morrer naquele momento. E mesmo assim não hesitou. Isso me fez pensar, quando foi a última vez que você fez algo assim? Quando foi a última vez que você colocou o bem-estar de alguém acima do seu próprio? Quando foi a última vez que você escolheu ser leal, mesmo quando era inconveniente, mesmo quando ninguém ia saber, mesmo quando você não ia ganhar nada com isso? A verdade é que vivemos numa época onde lealdade virou commodity. Todo mundo é leal enquanto está ganhando algo. Todo mundo é amigo enquanto está conveniente. Todo mundo apoia enquanto não custa nada. Mas lealdade, de verdade, essa é rara. O Zoro nos ensina que lealdade não é um sentimento, é uma decisão. E como toda decisão importante, ela tem consequências. Às vezes, consequências pesadas. Às vezes, você vai ter que escolher entre ser leal e ser confortável. Entre ser leal e ser popular. Entre ser leal e ser seguro. Tem uma cena que me marca profundamente. Quando o Zoro se ajoelha para o Mihawk e pede para ele treinar o Zoro. O cara que nunca se curvou para ninguém, que tem orgulho como uma segunda pele, se ajoelha. Por quê? Porque entendeu que o Luffy precisava dele mais forte, que a lealdade dele exigia sacrifícios pessoais. Imagina o que passou na cabeça dele naquele momento. Todo orgulho, toda dignidade, todo ego tendo que ser engolido. E para quê? Para alguém que nem estava ali para ver. Para alguém que nem ia saber do sacrifício. Isso é lealdade pura. É fazer o que precisa ser feito, independente de reconhecimento. E aí que está o ponto. A gente vive numa cultura de reciprocidade. Eu faço por você, você faz por mim. Eu te ajudo, você me ajuda. Mas a lealdade do Zoro é unilateral. Ele não faz porque o Luffy vai fazer de volta. Ele faz porque escolheu o Luffy como seu capitão. Ponto final. Isso é estoicismo na prática. É entender que você não controla as ações dos outros, mas controla as suas próprias. É ser íntegro independente de como os outros se comportam. É ser a pessoa que você prometeu ser, mesmo quando ninguém está olhando. Sabe qual é a diferença entre lealdade e dependência emocional? Lealdade é escolha consciente. Dependência é necessidade inconsciente. O Zoro não precisa do Luffy para ser completo. Ele escolheu o Luffy porque reconheceu nele algo que valia a pena seguir. E essa escolha não foi emocional, foi racional. O Zoro analisou, avaliou e decidiu. Esse cara vale a pena. E uma vez tomada essa decisão, ela se tornou inquebrantável. Não porque o Luffy é perfeito, mas porque o Zoro é consistente. Tem uma diferença brutal entre ser leal por fraqueza e ser leal por força. Lealdade por fraqueza é quando você não consegue sair, não consegue ser independente, não consegue ficar sozinho. Lealdade por força é quando você pode fazer qualquer coisa, mas escolhe ficar. Quando você tem todas as opções, mas escolhe uma. O Zoro sempre teve opções. Poderia ter seguido sozinho, poderia ter formado a sua própria tripulação, poderia ter procurado outros caminhos, mas escolheu ficar. Escolheu ser o braço direito de alguém em vez de ser o líder. Escolheu ser o número 2 quando poderia ser o número 1. Isso é humildade. É entender que às vezes o seu papel não é ser o protagonista. Às vezes o seu papel é fazer o protagonista brilhar. E não há nada de menor nisso. Na verdade, há algo de maior. Porque exige um tipo de força que poucos têm. A força de ser essencial sem ser central. O Zoro me ensinou que integridade não é sobre ser perfeito. É sobre ser consistente. É sobre fazer o que você diz que quer fazer, mesmo quando não está mais com vontade. É sobre honrar seus compromissos, mesmo quando eles ficaram inconvenientes. É sobre ser confiável, mesmo quando a confiança não é retribuída. E isso vale para tudo na vida.
para relacionamentos, para trabalho, para família, para amizades, para si mesmo. Quantas promessas você fez para si mesmo e quebrou? Quantas vezes você disse dessa vez vai ser diferente e foi igual? Quantas vezes você foi desleal com seus próprios sonhos? Você já parou para pensar no que você realmente faria por alguém que ama? Não, eu não tô falando dessas declarações dramáticas que a gente faz quando tá emocionado. Tô falando de sacrifício real. Do tipo que dói, que custa, que muda você pra sempre. O Zoro fez isso no Thriller Bark. E cara, toda vez que eu penso naquela cena, me vem um arrepio. Não é só pelo drama cinematográfico. Não é só pela tensão da situação. É pela pureza do gesto. O cara literalmente falou, tira a dor dele e põe em mim. E quando deu merda, quando ele tava lá destruído, coberto de sangue, o que ele disse? Nothing happened. Nada aconteceu. Duas palavras que carregam o peso de uma filosofia inteira. Porque para ele, realmente não aconteceu nada demais. Ele fez o que tinha que fazer. Protegeu quem precisava proteger. Honrou seus princípios. O resto é consequência. Isso me fez pensar numa coisa que me incomoda demais na nossa sociedade. A gente romantiza o sacrifício, mas na hora H, ninguém quer pagar o preço. Todo mundo quer ser herói na teoria. Na prática, na hora que aperta, todo mundo some. Todo mundo tem desculpa, todo mundo tem prioridade. O Zoro não tem desculpa, ele tem compromisso. E compromisso é diferente de promessa. Promessa é o que você fala quando está inspirado. Compromisso é o que você faz quando está desesperado. Promessas são palavras. Compromisso é ação. Lembro de uma situação da minha vida onde eu tive que escolher entre o que era cômodo e o que era certo. Não vou entrar em detalhes porque não é sobre mim, mas posso te dizer que na hora a primeira coisa que passou na minha cabeça foi: o que o Zoro faria? E a resposta foi clara. Ele faria o que fosse certo, independente do custo. Então eu fiz. E doeu, e foi difícil, e teve consequências. Mas quando deitei para dormir naquela noite, eu consegui olhar no espelho sem sentir vergonha. E isso vale mais que qualquer conveniência. O sacrifício do Zoro não é masoquismo, não é complexo de Marte. É estratégia. Ele entendeu que para proteger o que importa, às vezes você tem que abrir mão de coisas que também importam. Às vezes você tem que escolher entre o que você quer e o que você deve. E essa escolha não é feita uma vez. É feita todos os dias. Toda vez que você põe um alarme para acordar cedo e treinar. Toda vez que você escolhe ficar estudando em vez de sair. Toda vez que você escolhe economizar em vez de gastar. Toda vez que você escolhe o difícil em vez do fácil. O Zoro vive numa constante escolha entre o que é tentador e o que é necessário. E ele sempre escolhe o necessário. Não porque ele não sente a tentação, mas porque ele decidiu que seus objetivos são mais importantes que suas vontades momentâneas. Tem uma coisa que me marca no jeito que o Zoro lida com o sacrifício. Ele nunca fica fazendo drama. Nunca fica lembrando todo mundo do que ele abriu mão. Nunca usa sacrifício como moeda de troca. Nunca cobra reconhecimento. Ele faz, pronto, segue em frente. Isso é maturidade emocional. É entender que sacrifício não é depósito que você faz na conta do outro. É investimento que você faz na sua própria integridade. Você não sacrifica para que os outros te deem alguma coisa. Você sacrifica para poder se olhar no espelho sem sentir nojo. A sociedade atual tem uma relação meio doentia com o sacrifício. Ou romantiza como se fosse algo lindo e nobre, ou demoniza como se fosse algo tóxico e desnecessário. Mas a verdade é que sacrifício é apenas uma ferramenta. Como qualquer ferramenta, pode ser usada de forma saudável ou destrutiva. O Zoro usa o sacrifício de forma saudável. Ele sacrifica o superfluo pelo essencial. Sacrifica o prazer momentâneo pelo crescimento duradouro. Sacrifica o conforto individual pelo bem coletivo. Sempre com um propósito claro, sempre com um objetivo definido. E o mais importante, ele nunca sacrifica a sua essência. Ele pode abrir mão de muitas coisas, mas nunca abre mão de quem ele é. Nunca compromete seus valores fundamentais, nunca negocia sua integridade. Isso é sabedoria. Porque existem sacrifícios que te fortalecem e sacrifícios que te destroem. Sacrifícios que te aproximam dos seus objetivos e sacrifícios que te afastam de si mesmo. O Zoro sempre soube distinguir entre os dois. Sempre soube quando valia a pena e quando não valia. Isso me lembra uma reflexão que eu tive outro dia. Quantas vezes a gente sacrifica coisas importantes por coisas urgentes? Quantas vezes a gente abre mão do que realmente importa por pressão social, por conveniência, por medo? Quantas vezes a gente faz o sacrifício errado pelas razões erradas? O Zoro nunca fez isso. Ele sempre soube o que era negociável e o que era inegociável.
Sempre soube pelo que valia a pena lutar e pelo que valia a pena morrer. E isso deu uma clareza para a vida dele que poucos têm. Tem uma frase que sempre me vem na cabeça quando penso no Zoro. Disciplina é escolher entre o que você quer agora e o que você quer mais. E cara, isso é libertador, porque tira toda a drama do sacrifício. Não é sobre sofrer, é sobre escolher. O Zoro escolheu. Toda vez que teve que escolher entre o fácil e o difícil, entre o prazer e o dever, entre o individual e o coletivo, ele escolheu. E essas escolhas construíram um homem vencedor. Não por acaso, por decisão. Sabe qual é a coisa mais poderosa do Zoro? Não são as espadas. Não é a força física. Não são os golpes. Sim. O cara consegue comunicar mais com um olhar do que a maioria consegue com o discurso dele. Numa época onde todo mundo tem opinião sobre tudo, onde todo mundo precisa falar, onde todo mundo precisa se expressar, o Zoro quando é necessário. Se não é, ele simplesmente não fala. E isso é revolucionário. Eu estava no trânsito. Sabe? Aquele trânsito não para sempre. Comecei a reparar as pessoas ao meu redor. A galera no telefone, reclamando, falando alto, buzinando, todo mundo fazendo barulho. E aí pensei, cara, o Zoro tá aqui em silêncio, só observando. E de repente aquele caos todo pareceu desnecessário. O silêncio do Zoro não é passividade, é controle. É saber quando falar e quando não falar. É entender que nem toda situação merece sua energia. É ter a sabedoria de escolher suas batalhas. Tem uma diferença brutal entre quem se cala por medo e quem se cala por escolha. O Zoro se cala por escolha. Ele não tem medo de falar. Ele simplesmente entende que nem tudo precisa ser dito, que às vezes o silêncio comunica mais que as palavras. Lembro de uma situação no trabalho, onde todo mundo estava discutindo uma besteira. Sabe aquelas discussões que não levam a lugar nenhum? Todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo querendo ter razão, todo mundo elevando a voz. E eu ali pensando, o que o Zoro faria? A resposta foi clara. Ele ficaria em silêncio, observando, até entender realmente o que estava acontecendo. Então eu fiz isso, fiquei quieto. E sabe o que aconteceu? Depois de um tempo, todo mundo parou de falar e olhou para mim, esperando minha opinião. E quando eu finalmente falei, o peso das palavras foi totalmente diferente, porque eu tinha ouvido primeiro, porque eu tinha entendido primeiro, porque eu tinha escolhido falar, não senti obrigação. O silêncio do Zoro é estratégico. Ele não fala por falar. Quando ele abre a boca é porque tem algo importante a dizer. E quando ele tem algo importante a dizer, todo mundo para ouvir, porque sabem que ele não desperdiça palavras. Isso me fez pensar numa coisa. Quantas palavras a gente desperdiça todo dia? Quantas vezes a gente fala só para preencher o vazio? Quantas vezes a gente dá opinião sobre coisas que não entende? Quantas vezes a gente fala em vez de ouvir? O Zoro primeiro observa, depois entende. Depois, se necessário, age. Nessa ordem. Sempre. Ele não tem pressa de dar opinião. Não tem necessidade de aparecer. Não tem ansiedade de ser ouvido. Ele tem paciência de ser preciso. E, cara, isso é libertador. Porque te tira toda a pressão de ter que ter opinião sobre tudo. Te dá permissão para simplesmente não saber. Te permite ser um observador antes de ser um participante. Te permite ser sábio em vez de ser esperto. Tem uma cena que sempre me marca. Quando o Zoro tá ferido, apoiado na parede, e alguém pergunta se ele tá bem, ele só olha. Não fala tô bem, não fala não tô bem, só olha. E de alguma forma esse olhar comunica tudo. Comunica que ele tá ferido e que vai ficar bem. Que não precisa de ajuda, mas agradece a preocupação. Tá sofrendo, mas não vai reclamar. Isso é comunicação eficiente. É transmitir o máximo de informação com o mínimo de recurso. É ser claro sem ser óbvio. É ser profundo sem ser prolixo. O silêncio do Zoro também é uma forma de respeito. Ele não interrompe, não julga, não dá conselhos não solicitados. Ele simplesmente está presente. E às vezes presença é mais importante que palavras. Numa época onde todo mundo quer ser guru, onde todo mundo quer ensinar, onde todo mundo quer influenciar,
O Zoro simplesmente é. Ele não precisa convencer ninguém de nada. Não precisa provar nada pra ninguém. Não precisa ser validado por ninguém. Ele sabe quem ele é. E isso é suficiente. Tem uma lição profunda nisso. Quando você sabe quem você é, não precisa ficar lembrando todo mundo. Quando você tem certeza dos seus valores, não precisa defendê-los o tempo todo. Quando você está seguro da sua força, não precisa demonstrá-la constantemente. O silêncio do Zoro é confiança. É saber que suas ações falam mais alto que suas palavras. É entender que consistência é mais convincente que eloquência. É ter a humildade de deixar que os outros cheguem às suas próprias conclusões. E aí que está o ponto. Numa época de overdose de informação, de excesso de ruído, de poluição sonora constante, o silêncio virou um superpoder. Quem consegue ficar quieto, quem consegue ouvir, quem consegue observar sem julgar, tem uma vantagem gigantesca. O Zoro me ensinou que você não precisa ter opinião sobre tudo, que você não precisa participar de toda a discussão, que você não precisa responder toda a provocação, que você pode simplesmente não se envolver. E isso não é covardia, é sabedoria. Tem uma diferença entre ser silencioso e ser omisso. O Zoro é silencioso, mas nunca omisso. Quando importa, quando é necessário, quando faz diferença, ele fala. E quando ele fala, todo mundo ouve, porque sabem que ele não desperdiça palavras. Isso me fez pensar numa coisa. Comecei a ver o silêncio não como ausência, mas como presença. Não como vazio, mas como espaço. Não como fraqueza, mas como força. E cara, mudou tudo. Agora, quando eu tô numa situação tensa, em vez de sentir pressão pra falar, eu me permito ficar quieto. Em vez de sentir obrigação de ter opinião, eu me permito só observar. Em vez de sentir necessidade de reagir, eu me permito apenas existir. E sabe o que eu descobri? Que o silêncio é um professor melhor que qualquer palavra, que a observação ensina mais que qualquer explicação, que a presença cura mais que qualquer conselho. O Zoro me ensinou que eu não preciso provar nada pra ninguém, que eu posso simplesmente ser quem eu sou, fazer o que preciso fazer e deixar que o mundo tire suas próprias conclusões. Que eu posso ser forte sem ser barulhento, posso ser profundo sem ser óbvio, posso ser sábio sem ser eloquente. E no final das contas, isso é estoicismo puro, ter controle sobre si mesmo. É escolher suas batalhas, é ser interno quando o mundo é externo, é ser silencioso quando o mundo é barulhento. O Zoro me ensinou que o silêncio não é a ausência de comunicação, é a forma mais pura de comunicação. Porque quando você remove todas as palavras desnecessárias, todas as explicações excessivas, todos os ruídos, o que sobra é a essência. E a essência não precisa de legendas. Tem uma beleza no jeito que ele resolve conflitos. Enquanto todo mundo está gritando, discutindo, tentando convencer, ele simplesmente age. Não explica o que vai fazer, não justifica por que vai fazer, não pede permissão para fazer. Ele simplesmente faz. E depois que faz, o silêncio dele diz tudo. Isso me fez entender que a ação é mais eloquente que palavras, que resultado é mais convincente que promessa, que ser é mais poderoso do que parecer. E no final das contas, o que importa não é o que você fala sobre si mesmo, mas o que você faz quando ninguém está olhando. O silêncio do Zoro é um lembrete constante de que você não precisa se explicar para o mundo. Você não precisa justificar suas escolhas. Você não precisa convencer ninguém da sua causa. Você pode simplesmente viver de acordo com seus princípios e deixar que os resultados falem por si só. E talvez seja isso que o mundo mais precisa agora. Menos barulho, mais substância. Menos drama, mais ação. Menos palavras, mais significado. Menos pressa de falar, mais paciência de ouvir. Menos necessidade de ser entendido, mais disposição de entender. O Zoro nos ensina que em um mundo cheio de ruído, o silêncio é revolucionário. Em um mundo cheio de opiniões, a observação é rara. Em um mundo cheio de palavras vazias, a ação significativa é preciosa. E no final, quando tudo passar, quando toda a confusão se acalmar, quando todo o barulho parar, o que vai restar são suas ações. O que vai importar é o que você fez
não o que você falou. O que vai ser lembrado é como você viveu, não como você se explicou. O silêncio do Zoro é um convite para você parar de se explicar, começar a se expressar através das suas ações. Um convite para você parar de tentar convencer e começar a simplesmente ser. Um convite para você descobrir que às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer é nada. Nada além de ser fiel a si mesmo. Nada além de honrar seus compromissos. Nada além de viver de acordo com seus valores. Nada além de permanecer inabalável diante de qualquer tempestade. Porque no final das contas, é isso que o estoicismo do Zoro nos ensina. Que você pode ser forte sem ser barulhento, profundo sem ser óbvio, sábio sem ser eloquente. Que você pode atravessar qualquer dificuldade se não tiver o seu centro. Que você pode enfrentar qualquer desafio se souber quem você é. E quando alguém perguntar como você conseguiu, você pode fazer como o Zoro. Simplesmente sorrir em silêncio. Porque quem realmente entende não precisa de explicação. E quem não entende não vai entender mesmo que você explique. O silêncio do Zoro é, no fim das contas, um convite à autenticidade. Um convite para você ser menos e viver mais. Um convite para você parar de performar e começar a existir. Um convite para você descobrir que você já é suficiente, exatamente como é.